Queridos, quantos aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Dê um assento à sua mão, dê um prato de júbilo, uma salva de palmas ao Senhor. Quantos tem uma promessa de Deus? Faz uma manifestação aí, querido. Manifesta isso na sua vida. A promessa ainda não se cumpriu. Está demorando, não está? Queridos, hoje eu posso olhar essas paredes com alegria. É uma promessa de Deus para este lugar, essas paredes estar edificadas. E demoraram, querido, não foi da noite para o dia. Nós estamos aqui aproximadamente 7 anos dessa maneira. Passaram-se 7 anos para que essas paredes chegassem até o seu topo. E eu tenho certeza que o restante não vai demorar mais 7 anos. Vai ser bem mais rápido. A tua promessa está demorando, mas ela vai chegar, querido. Ela vai chegar. Como chegou essa promessa aqui para nós? Como esse templo está sendo reedificado? Querido, não foi porque eu quis, você quis. Eu quero que você entenda o poder da semente, o poder da semeadura. Nós decidimos, queríamos semear por essa construção, e assim o fizemos. Nós, eu digo, a instituição, a Igreja Bíblica da Fé de Rio Verde, aprendeu, querido, que para colher precisa plantar. E olha, o que Deus fez, Deus moveu corações de vocês, moveu o coração de pessoas lá fora, para que essas paredes fossem edificadas. Queridos, dias serão assim, com as bênçãos e as promessas que Deus tem para a tua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 20. Eu quero trazer uma palavra rapidamente a vocês. Algo tremendo que Deus me revelou essa semana. Palavra que nós já conhecemos ela há tanto tempo. O Senhor veio nos abrir o nosso entendimento para o que Ele quer fazer aqui nesta igreja. Querido, o que Ele fez aqui hoje não é nem sombra do que Ele irá fazer a partir de hoje. Aí, antes de que chegar a 0 horas do dia 31, Deus ainda vai fazer muitas coisas na sua vida. Só depende de nós, só depende de mim, só depende de você. Está escrito assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e é a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Amém, queridos? Podeis assentar. Queridos, essa história é tremenda. Eu fui ler ela na sua íntegra durante a semana. Queridos, apenas esses 3 versículos vêm nos trazendo a narrativa de um homem que estava aflito, de um homem hebreu, judeu, que conhecia os princípios da palavra de Deus, um homem usurpador, um homem que conhecia os princípios da palavra de Deus, mas não praticava. Amém, queridos? Olhem para mim, senão você vai ficar perdido e vai entrar mais um ano esperando a promessa se cumprir na sua vida, e ela não vai se cumprir. Porque a promessa de Deus não se cumpre nas nossas vidas sem que nós tenhamos cumprido os princípios de Deus. Sem os princípios de Deus, nós não recebemos a promessa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele é um Deus organizado. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Não adianta, Ele não vai te abençoar enquanto você não entrar pelo caminho dos princípios de Deus. E o Senhor vem nos revelando, trazendo palavras maravilhosas. Aqui está dizendo: fez também Jacó um voto. Queridos, eu estava lendo a história. A história de Jacó é interessante no seguinte: ele tinha roubado seu irmão.
Ele tinha roubado, usurpado seu irmão. E quando ele veio falar, declarar esses versículos, ele estava em fuga. Ele estava indo, fugindo dos seus parentes. Ele estava fugindo do seu irmão. Estava indo para uma terra distante. E com isso, querido, ele levou um dote, porque ele estava indo para a casa do seu tio, à procura de uma esposa, para ele se casar e ficar por lá um tempo, até a ira do seu irmão diminuir, ele poder voltar para sua casa. E o que aconteceu? Ele indo, ele estava levando bens, ele tinha alguma coisa para poder apresentar para o seu tio, para adquirir a sua esposa. Porque naquela época, querido, para adquirir uma esposa era tipo um negócio. Você tinha que comprar, você tinha que ter um dote, você tinha que ter algo para oferecer para o pai da noiva, para você ter essa noiva e casar com ela. Naqueles tempos não era muito pelo que você representava, o seu caráter, não, era pelo que você tinha. E ele sabia disso, que ele ia chegar na casa do seu tio sem nada, de mãos abanando. Como chegou, e dificilmente ele ia conseguir alguma coisa. Queridos, quantos de nós, à noite Deus não tem nos dado visões, não nos tem nos dado sonhos, e confirmada a promessa dele nas nossas vidas, e a promessa não acontece, a coisa não acontece, e vai se prolongando os dias, a gente chega até a falar: Senhor, cadê a promessa do Senhor na minha vida? O Senhor me prometeu e a coisa não tem cumprido. Querido, Jacó estava mais ou menos nessa situação. Ele tinha condição de adquirir a sua noiva, mas no seu decorrer, na sua caminhada, pela sua infidelidade para com Deus, ele foi perdendo aquilo que a mãe dele tinha dado para ele apresentar ao seu tio. Ele foi perdendo, perdeu uma parte, perdeu outra parte, ele perdeu até a mula que não carregava. Chegou um ponto que ele parou para descansar, colocou uma pedra como travesseiro, querido, e ele tinha levado os seus utensílios para dormir. Ele se encontrava numa situação complicada, difícil, onde ele não tinha o que fazer. Ele parou no lugar que escureceu, falou: eu vou deitar aqui, e pegou a pedra e pôs como travesseiro. Ao se adormecer, o Senhor deu um sonho a ele, que colocou uma escada do céu na terra, e os anjos subiam e desciam, e Deus lhe confirmou a promessa. E a promessa, queridos, nós conhecemos a história de Jacó, a promessa se cumpriu. A Bíblia fala, e a história fala que ele saiu da casa do seu tio muito rico. Ele saiu mais rico do que seu tio, que ele tinha muita riqueza, que ele tinha muitos bens quando saiu da casa do seu tio. Mas para ele conquistar isso, o que ele fez, querido? Ele reconheceu que a vida que ele vivia, a vida que ele levava, só ia levar ele cada vez mais para baixo. Ele não ia ter condição nem de se apresentar